ele está buscando a compreensão de que a gente esquece coisas, são falhas. Então ele está procurando falhas em palavras. Quando a gente tem esquecimento. Então ele começa a trabalhar como é que um esquecimento de palavra, de pedaço de palavra. E agora ele está falando assim, esquecimento de uma história. Então assim, é como se existe uma história, nesse caso um amor, né? Um amor pela tia. Só que essa história do amor pela tia não pode ser lembrada como amor. Então o que ele faz? Ao invés da história de um amor pela tia, ele passa a ter a diferença entre M e N. Que a tia, ele diz assim, minha tia me ensinou a diferenciar M e N. Da seguinte forma, o M tem algo que o N não tem. Essa é a história. Quando ele pergunta para a tia não lembra disso. Nunca teve esse diálogo. Então, se nunca teve, que memória é essa? O que ela escondia? O que com a tia ele compreendia que o menino tem e a menina não tem? Entenderam? Essa lembrança encobridora, porque ela compromete o desejo dele. Então, Freud, é o mesmo caso da minha lembrança. Isso, ela não aconteceu, mas ela está encobrindo uma outra que não é... Exatamente. Então, não é aceito lembrar. Tá. Ou não é aceito lembrar, ou precisa lembrar de um outro jeito. Remete a uma outra história. No caso da sua lembrança, naquele momento que você compartilhou, remetia você a uma outra história. Uma história, uma crença de abandono. Então, para essa crença de abandono subsistir, então em algum momento você tem que ter sido abandonado. Quando? Então, ao invés de direcionar um fato real, você busca uma fantasia e pronto, ela é verdadeira. E isso traz para a gente, é distante do texto em si, mas ele traz para a gente a seguinte percepção. A percepção de que para a psicanálise não me importa a verdade, porque eu construo verdades. Então, a gente tenta sair buscando, você está sentindo dor? Onde é que é a dor? Isso te agrediu? Te agrediu de que jeito? Quando a gente faz isso, a gente está buscando a razão das coisas. E a psicanálise não está lidando com isso, ela lida, nesse caso específico, memórias que são encobertas. Algumas coisas que não podem ser encaradas, então surge uma cena fictícia. Ela não é mentirosa. Então, Freud está dizendo assim, pessoas normais, né? Pessoas normais, a cadeira já está caindo aos pedaços aqui. Pessoas normais, elas vão esquecer coisas. Aí quando elas esquecem, é porque alguma coisa tem que precisa ser esquecida. Então esquece memórias de encontro com o pai, com a mãe, com uma outra pessoa, um tio, um primo, esquece isso. Mas esquece e coloca uma outra memória naquele local. Vamos ver o caso 2 para ver se ele elucida mais. Anderson, ficou claro? Sim. Everton, tranquilo? É um tipo de deslocamento isso? Sim, é uma defesa de deslocamento. Se você tentar situar uma defesa aí, sim. Porque lembra, os esquecimentos são deslocamentos. Está sempre deslocando para uma outra palavra que não é tão agressivo pensar nela. Não é agressivo imaginar que o M tem uma perninha a mais que o M. Mas é agressivo imaginar que ele tem pênis e a tia não tem. Mas assim, o meu inconsciente precisa se manifestar de alguma forma que o meu superego consiga tolerar. Isso lhe engana. E aí ele usa uma defesa. Então Freud está falando que isso só acontece com pessoas doentes? Não, acontece no dia a dia. Com os esquecimentos, com as nossas lembranças. Ele pega um caso do Homem dos Lobos, você estava perguntando do Border, né? Ele pega um caso do Homem dos Lobos, onde o Homem dos Lobos tem uma memória. Ele desenha algo, e a partir dali surge toda uma lembrança que não precisa ser verdadeira. E no caso, que quando a gente vai sair de casa ou vai sair de um local, e a gente tem a impressão de estar esquecendo alguma coisa, mas na verdade a gente não está. Então, pode ser, vamos até contextualizar, você pode simplesmente estar fazendo um deslocamento de alguma coisa que você esteja esquecendo de fato. Então, assim, a sensação de esquecimento está acontecendo e você vincula alguma coisa presente. Então, você está fazendo... No processo terapêutico, a gente faz o oposto. Vocês já viram a definição da homeopatia? A pessoa está com enjoo e, ao invés de você dar um remédio para combater o enjoo,
você dá alguma coisa que causa enjoo. Então, você trata com uma doença igual. A única coisa é que o campo é vibracional, é energético, não é um campo do adoecimento. Mas, por exemplo, você pega uma planta que causa enjoo, você vai fazer um remédio homeopático com aquela planta que causa enjoo e é para curar alguém que está com enjoo, porque a coisa vai para o paralelo. Então, ao criar um contexto para que o seu corpo... É o princípio da vacina. Você pega os nosódios que o Bach estava trabalhando, né, quando inventou descobriu os florais, ele pegava a secreção da própria pessoa, que as farmácias fazem isso, uma vacina. Você está com um pigarro, não cura esse pigarro, eles vão lá, tiram esse pigarro, fazem com ele um remédio homeopático e aplicam em você mesmo. Quer dizer, você fabricou, tomou algo que de fato tomou a sua própria doença. E paralelamente o seu corpo não luta contra o que você tem, mas luta contra um invasor que você criou, ele automaticamente Eu ia falar no veneno de cobra, para você fazer a vacina, você tira o veneno da cobra, aplica no cavalo. O cavalo fabrica. Mas por exemplo, não seria da pessoa, seria de outra... mas nesse sentido é que, por exemplo, você provoca algo que não está direcionado a resolver. Aqui não é resolve porque tem uma história junto, parecida. É paralela. Então, talvez a defesa do deslocamento a gente possa situar nesse sentido. Quer dizer, eu tenho que resolver um problema. Vocês assistiram A Jornada da Alma? Quando a Sabine Spielrein... Alguém assistiu A Jornada da Alma? Não. A Sabine Spielrein, ela tem que... ela quer acabar com o Jung. E vai para a Sociedade de Medicina, né, onde o Jung está dando a palestra, para acabar com ele. Para desmascarar ele. Falar, Eu assisti. Você lembra como é que ela faz? Ela vai para outra pessoa. Ela chega na frente do Jung e aí vai para um outro médico que não conhece ela, acaba com ele. Você me enganou, eu sou apaixonada por você, você me iludiu. Ela está falando para o Jung, que está do lado. E o médico olha para ela assim. Todo mundo olha chocado para o médico e ela fala, nunca mais vou te procurar. Ela rompe com o Jung que está do lado, dirigindo seu médico. E sai. A gente acaba fazendo um paralelo, quando você faz aquela técnica da cadeira elétrica, né, que você coloca uma outra pessoa que você está com raiva na cadeira, uma almofada, e você desabafa, e você solta contra um objeto que você elegeu para aquilo. Né? Então, assim, são técnicas que lidam com o mesmo conceito de eu encobri algo, então eu vivo uma outra realidade. Vamos ver no caso 2, se isso ficou mais claro? Quem que ficou com o caso 2? Então, no caso 2 eu fiquei na dúvida. Dele tem encoberta a situação, a lembrança, em relação aos irmãos ou em relação à mãe. Eu fiquei na dúvida. Aqui ele fala de um homem, né, que ele tem mais de 40 anos, ele tem graves inibições na sua vida amorosa. Ele é o mais velho de 9 filhos e ele fala que não lembra dos irmãos, né, dos partos, das gestações da mãe. E, então ele tem uma memória quando ele tinha 15 anos, que nasceu o mais novo, né? Não, desculpa, quando ele tinha 15 anos nasceu o mais novo dos irmãos. Sim. E daí ele não tinha lembranças das gestações, daí ele tem a lembrança de quando ele tinha 11 ou 12 anos, ele viu a mãe desatar a saia apressadamente diante do espelho. Que ela chegou da rua e inesperadamente sentir as contrações do parto. Então aqui ele faz a comparação das palavras, né? Da saia desatar com o parto. Aufbieden e Einbieden, né? O sotaque alemão, assim. Mas eu não entendi por que ele teve encobriu essa lembrança. Porque lembrar do parto é agressivo. Então é a relação do irmão, isso, né? De perder a mãe. Ou de perder a mãe, ou da própria nudez da mãe, da cena que agride. Então, assim, essa cena, ou moralmente, ou porque trazia uma dor emocional, era uma cena proibida. Então ele constrói uma outra cena. Ele desloca
Tá. A sua observação foi muito boa, né? Eu fazia um deslocamento sobre isso. Então, você pega, a cena tem uma correspondente, nessa situação ele está pegando, o desatar é o mesmo que, ele coloca aqui, o desatar, né, esse Aufbinden, da saia, era uma lembrança encobridora do parto, que seria então esse Entbinden. Então, assim, o som é parecido, então o inconsciente dele, toda vez que vai falar do parto, não lembra do parto, mas lembra do desatar. E essa cena de desatamento, necessariamente, não precisa nunca ter acontecido. Ela cobre a outra. Então a dor, a angústia não é essa cena. É essa. Então, se a gente levar isso para o campo da psicopatologia, ó, saímos da psicopatologia do cotidiano. Porque o Freud está falando assim, coisas corriqueiras. Mas se a gente leva para a clínica, quando a pessoa chega para você com o sofrimento, ele não é o sofrimento. Ele está cobrindo o outro. Então eu preciso que ele fale sobre aquilo, e ao falar sobre aquilo, vagarosamente aquele véu sai, e aí ele vai revelar o que de fato está por baixo. Algo está encoberto. Então, as lembranças encobridoras, quer dizer, quando a pessoa chega no médico e conta o problema, isso não é um problema. Ele está cobrindo o problema. Porque aqui no começo fala que ele tem graves inibições em sua vida amorosa. Então ele deve ter visto o parto. Então... Sim. Tá. Aí dá os remédios e deixa mais morto ainda. Mais Porque apagado. na verdade está trabalhando um problema que não é o problema. Né? Existe um problema real que vai demorar talvez sair, porque está encoberto com histórias fortes. Né? Então assim, a mãe na frente do espelho desatou a saia, ok, mas talvez ele tenha visto a mãe dar à luz. Talvez na curiosidade isso tudo tenha acontecido. Porque espelho, né, deve ter refletido alguma coisa. São cenas, tenta imaginar a seguinte situação. Uma criança deitada do lado dos pais, né, numa cama, e no meio da noite acorda com os pais fazendo sexo. Com toda a descrição que os pais possam ter, mas a criança acordou, fingiu que não estava escutando. Então essa cena é agressiva para essa criança enxergar como uma cena erótica. Mesmo porque o sexo para a criança muitas vezes é visto como um ato de dor. Porque eles têm gemidos, eles têm sons, eles têm situações bruscas que a criança não entende. Então o que acontece? Ela vai simplesmente encobrir essa lembrança com outra lembrança. Então talvez ela lembre do pai batendo na mãe, talvez lembre da mãe batendo no pai, lembre de uma cena de agressão. Aí depois ela cresce, essa cena talvez traga um sofrimento, onde a vida sexual não vai ser tão plena. Eu lembrei agora da história do cara que vai para o médico e ele tem um problema de impotência enorme. Então ele chega, deve ser um paciente da nossa amiga, né? E aí o médico começa a pedir para descrever como é que é o quarto. Não, se pode ter um quarto, não, tem cama, tem um quadro. Não. Ok, mas será que o problema é sexual? Não, é curioso porque, por exemplo, se a gente está na casa de outra pessoa, num hotel, tudo acontece normal, mas no nosso quarto. Então eu já tinha chamado isso, eu já devia ter chamado padre, pastor, todo mundo para benzer o quarto está amaldiçoado, né? E quando ele descreve o quarto, na frente da parede, a cama está aqui atrás, o quadro da mãe. Então, assim, Santa inocência. inconscientemente, na hora que ele está, né, com a esposa, a mãe está olhando para ele. Não, quer dizer, Nossa, mas... e ele não percebia. Né? Então, assim, é uma história tão ingênua, mas que ilustra um pouquinho disso. A pessoa encobre com uma outra história, não vê isso, não tem a percepção. Então, uma lembrança encobridora, ela vem como se ela fosse o problema. O quarto era o problema? Não, o quarto não era o problema. O problema era o fato de uma mãe invadir. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, não um paciente, não uma pessoa, ele descrevendo o comportamento de um colega, em que a mãe desse colega anula ele completamente em tudo. Tipo, meu filho, você liga para o trabalho, ele é um empresário, você tomou café hoje? Você quer que eu leve um lanchinho para você? E aí dali a pouco, por exemplo, liga 10 vezes por dia para o rapaz, se faz frio, tá frio, você tem que tomar cuidado. E aquele cuidado excessivo, extremamente excessivo. Então assim, talvez esse rapaz esteja fadado a não casar. Então ele está noivo, a noiva está incomodada com isso,
E a mãe não percebe que... E é mais ou menos assim, ela chega, essa é uma cena que foi descrita para mim, ela chega e fala assim pro filho, olha filho, eu fiz aqui o lanchinho para você, tá aqui ó, ah, você vai lá, faz o lanche para você, tá lá para você, mostra pro filho. Você vai fazer isso com a minha cunhada. Sua mãe fazia isso? Não, minha sogra Ah, fazia isso sua com a sogra. minha cunhada. Olha só. Nossa, se ele chegava em casa, ela falava assim, não, senta que eu vou fazer um lanchinho. Aí servia pro meu cunhado caçula, aí falava, Lorene, pode fazer esse lanche, na cara dura. E às vezes a pessoa não percebe, né? Era o Belico, ela Tem chamava uma de colega Belico. nossa, não vou contar aqui quem é, mas se ela estivesse na reunião eu ia contar aqui, né? Eu não é minha Nossa. paciente, mas ela colocou sal no leite da menina que ia casar com o filho dela. Isso sem querer. Serviu, pôs sal. Quando ela foi beber, ela cuspiu. E ela foi experimentar a sal. Isso na semana do casamento, né? Aí Mas você ela fez- rolava, pois ali, rolava de dar risada. falha. Né? Bem Não, mas a falha. minha sogra fazia de propósito, né? Ela fala na cara dura, né? É, Falha, mas não. Ela era com maldade mesmo. Entenderam o caso 2? Ficou claro para você o caso 2? Agora sim. Então, o caso 2 está dentro de um contexto onde a cena incomoda. Então, eu trago uma nova cena que não incomoda. Então, essa outra cena não compromete ninguém. Como a sua cena, o fato de você ter sido deixada no hospital sozinha, talvez não comprometa tanto quanto uma história real de abandono emocional, Uhum. que já é, essa é mais pesada, mais difícil de ser suportada. Nesse sentido. Tá. Caso 3, quem que ficou de investigar? Eu não entendi nada. Então conta pra gente essa história e a gente dá uma lida aqui. Posso ler? Pode? Ocorreu-me uma cena que por muito tempo, desde o passado mais remoto ao que me parecia, vez por outra me chegava a consciência e que eu tinha bons indícios para situar numa época anterior a meus 3 anos completos. Eu me vi exigindo alguma coisa e chorando, parado diante de uma arca, também caixa, cuja porta meu meio-irmão, 20 anos mais velho do que eu, mantinha aberta. E então, de repente, linda e esguia, minha mãe entrou no quarto como se estivesse voltando da rua. Foi com essas palavras que descrevi a cena, da qual tinha uma imagem plástica, mas com a qual não sabia mais o que fazer. Se meu irmão queria abrir ou fechar a arca, em minha primeira tradução na imagem eu a chamara de armário, porque eu estava chorando e o que tinha a chegada da minha mãe a ver com tudo isso me era obscuro. Então ele conta essa cena da arca como se a cena incomodasse. Do irmão abrir ou fechar. O irmão E des- ficou abusando. Não, de abuso não. Mas Eu assim, imaginei alguma coisa dele, imaginar alguma coisa do irmão com a mãe e ficar com ciúmes. sim, Eu exatamente. imaginei assim. A cena encoberta, a cena que a cena da arca encobre, é exatamente a cena de acesso. Porque, olha, por isso que ele faz a brincadeira da porta da arca, né? Kasten, coloca aqui, Kasten também caixa, e ele fala assim com o skrank, né? Então ele que é do armário. Então o que ele vai colocar é que essa porta da arca que incomodava ele não tinha motivo para. Por que incomoda se o irmão abre ou fecha? Na verdade, incomoda que o irmão esteja ali no momento que ele quer estar solicitando a mãe. É ciúmes. Uhum. Então, para ele não dizer que está com ciúmes do irmão com a mãe, então ele tem raiva do irmão, porque o irmão está abrindo ou fechando a arca. Então, voltamos para a figura de linguagem que hoje o Anderson lembrou para a gente, é a que a gente está verificando. Deslocamento. Desloca da cena real para uma outra cena não tão comprometedora. Que é que a gente faz? Nós fazemos isso no sonho o tempo todo. Você quer matar alguém, mas não pode matar alguém. Então você sonha que a pessoa morreu. Tinha uma pessoa em aula, né, uma aluna, ela conta que sonhou que o irmão morreu. E morreu, foi despedaçado. E ela chorou, acordou apavorada. A gente estava trabalhando no tema de interpretação dos sonhos. E eu brinquei na aula, falei assim, mas me conta, o que aconteceu entre você e seu irmão naquele dia? Ah, aquele dia a gente brigou bastante. Falei assim, e aí você matou seu irmão.
Mas não, eu perguntei, como é que você se sentiu depois desse sonho? Ele disse assim, eu me senti bem, tranquilo. Eu estava tranquilo. E o que incomodou ela foi isso. Meu irmão morreu e eu estava tranquila. Porque, na verdade, ela matou o irmão. Só que deslocou, ao invés dela matar, o irmão morreu. A sensação de morte é a mesma. O irmão morreu, quarta-feira que vem, lá na Pitágoras, pela manhã, eu vou estar dando um mini curso sobre luto e morte naquela semana de psicologia, né? Depois eu passo para vocês. Você pode passar pra gente no grupo. Tem que fazer inscrição, né? Acho que tem. Eu vou ver direitinho com ele, né? De manhã? Vai ser de manhã. Período da manhã. E na quarta de manhã. Vamos lá para o próximo que o Freud coloca? Quem que viu essa? Alguém ficou com Play Pay, um erro do Freud? Vamos ler? Acho que não ficou para ninguém, né? Não, Ou de quem faltou? O William faltou. José. O William e o José, acho que ficaram com os dois, né? Escaparam. Mas eu não Então vamos lá. Play Pay. Um erro de Freud. Em certa ocasião, Freud repreendia uma cliente cujo marido estava ouvindo atrás da porta. Observa bem. Ele está dando bronca numa paciente, uma cliente dele, e o marido está atrás da porta. No fim do sermão, que causara visível impressão à esposa, o próprio Freud põe tudo a perder, despedindo-se dela. Até logo, Senhor. Porque ele ouviu. Porque ele sabia que tudo que ele estava falando não era para ela, era para o outro escutar. Entendeu? Então, Ele assim, sabia, o Freud sabia. o Freud sabia. Que o homem estava ouvindo. Estava ouvindo e estava falando com ela, dando sermão nela, repreendendo, sabendo que o marido estava lá atrás da porta. A hora que eu despedi dela, ele não despede dela. Vocês viram, eu mandei para vocês da repórter que chamou o Bolsonaro de ex-presidente? Quer dizer, ato falho. E eu não consegui achar, mas tem um que o Sérgio Moro faz a mesma coisa. Eu consegui Fala do... chama o Bolsonaro de ex-presidente. Outro ato Eu fiquei falho. pensando se existe um ato falho coletivo. Será que estão Todo mundo mexendo sabe que ele mudou, Será que estão Não, você já mexendo teve o Bolsonaro como ex-presidente. ex-presidente? Estão mexendo os A mesma coisa que a repórter fez, o Sérgio Moro fez também. É que eu não Transformou. assisti o vídeo, mas você escreveu que o Lula tinha sido chamado de ex-presidente. Não. O Lula está Saiu. sendo chamado de presidente e o Bolsonaro chamado de ex-presidente pelos repórteres. Então, uma histeria coletiva. E pelo dessa parte. próprio Sérgio Moro. Um ato falho inconsciente coletivo. Olha, eu tive um ato falho, porque eu li no sul. Você já jogou com o Lula. Você vê. O Lula não era presidente? Não, quer dizer ex-presidente. com Mas talvez o vínculo, a memória encobridora, seja o fato de que o Lula é o ex-presidente, então a gente está fazendo essa troca. Mas dentro dessa troca, isso cobre alguma outra fala. E o que Freud está falando? Isso é patológico? Não, ele está brincando com coisas do cotidiano. Ele está dizendo assim, nós trocamos as coisas o tempo todo. Olha só o que eu pensei quando eu li. Você falou, eu li que tinha falado que o Lula era ex-presidente. Daí eu pensei, bom, era a Dilma. Que nem era a Dilma, já teve um outro livro, mas enfim. Já fez uma interpretação. Eu pensei, a Dilma, que na verdade era o Lula que. Viajou. Você encobriu mais ainda. Isso quer dizer que essa repórter e também o Sérgio Moro gostariam que o Bolsonaro fosse um ex-presidente? Não, necessariamente Não é não. isso, né? Mas significa que o pensamento estava ali. Por exemplo, a figura. Você já pensou? Não é desejo. Não precisa ser. Mas é falar o que está pensando, sem querer. Não significa que deseja isso, mas significa que esse assunto está dentro. É que nós somos muito honestos. O que você está dizendo? O marido confundiu o nome da esposa. Chama pelo nome de outro. É feia. Especialmente em determinados horários. Né? Exatamente. A gente era mais. Nossa, nem Ou assassinato, né? uma Não vez. tem nem justificativa, né? Por isso tem que chamar de amor. Generalista. São técnicas, né? Igual eu falei pro José, ó, você não lembra de uma pessoa que você fala, irmã, Eu nunca mais falei com ele.
Chamou por... É a menta. A menta aí mesmo. Eu estava lembrando uma história agora que um dia eu cheguei para o procurador que eu trabalhava com ele, ele chama todo mundo de mestre. Mestre, mestre. Aí um dia eu falei assim, desculpa, acho que é por isso que não tem negócio de mim. Descobri porque o senhor chamou todo mundo de mestre. Eu disse, por quê? Porque o senhor é doutor. Então, automaticamente, o doutor é acima do mestre. Vixe, então eu tô ferrado. Você chama todo mundo. Eu costumo chamar o pessoal de meu jovem. Fala jovem. Esqueci do que eu velho. Não, mas o que significa ser velho para você? Sim, pode até ser nesse sentido, mas não velho de idoso. De maturidade, É de inteligente. mais experiente. É E assim. eu costumo chamar o pessoal da, tipo, em obra que eu vou. Então, eu chamo meu jovem. E aí, jovem? Entendeu? Cumprimento jovem. Então, talvez por ter, sei lá, experiência, um cargo superior. Pode ser também. Pode ser. Ontem tinha um rapaz que estava na TV lá para minha sogra, e um rapaz assim, eu tenho 50 e poucos anos, ele deve ter uns 40 no máximo. E ele está lá em cima e ele fala assim, garoto, você. Eu não. Sabe quando você demora para entender que é com você? Eu sou o garoto, né? É igual a história. Um dia eu resolvi tomar uma decisão de emagrecer, porque um flanelinha falou assim, ô gordinho, pode vigiar seu carro? Eu falei assim, mas gordão eu topava, mas gordinho. Além de aumentar o peso, me diminui o tamanho. Então, são coisas que mexem com algo do inconsciente da gente. É humilhante. Não, eu falei assim, ô gordão, tá bom, gordinho. Não, deixa eu voltar lá, momento. Olha, uma outra cena, né? Uma mulher disse a outra, em frente à farmácia. Se aguardar alguns momentos, eu voltarei. Iria comprar um purgante. Eu queria comprar um purgante para o filho. Queria dizer momentos, né? Então assim, não é. Aí vem a resposta para o que você está falando. Então, há um desejo? Não, é porque essa fala tá Você já saindo. tá lá na frente, E aí né? você. Exatamente. O A que gente é o déjà atropela, vu? né, Você já essa- ouviu falar do déjà vu? A gente já atropela isso. Déjà vu, assim? Tem no VU mesmo. Já Então, vu. algumas É, pessoas falam Eu déjà já vu, né? vu. Déjà vu. Não, só VU mesmo. Viu? É. Eu acho. Bom, o déjà vu, né? Eu já vi. Né? Déjà vu. O que é ele? Uma explicação diante de um ato falho? É uma antecipação, na verdade. Quer dizer, é como se você já pensou sobre aquela cena tão rápido e aí é como se você tropeçasse. O Gago faz isso o tempo todo. Eu vi um discurso, uma gaga fazendo um discurso no Congresso Nacional. Gaga fazendo discurso. No Congresso Nacional. Meu Deus do céu, ela. Aí todo mundo olhava aí, e aí todo mundo acompanhando, né? E eu imaginando quanto sofrimento, porque o jeito do Gago falar é cantando. Se ele cantar, ele não gagueja. Então ela tinha que começar a chegar lá e falar assim, não posso dizer. Aí não gaguejar. Mas assim, e eu ficava, não. E você fala, E outra, imagina a ansiedade que ela tava, porque a gente mas fica... todo o pressuposto é da ansiedade, né? É, É bem da ansiedade. ansiedade. Tanto pra quem tá falando gago, pra quem tá ouvindo. Porque Não, você fica, né? O O sofrimento Dr. é Rafael que deixar. trabalha, ele é gago, né? O dono lá da clínica. Então, assim, quando ele vai fazer reunião, ele gagueja. Aí ele percebe que todo mundo tá olhando pra ele, aí o que a gente descobriu? Todo mundo acaba fazendo isso. Aí a gente começa, tal. Aí ele pronto, ele começa a parar de gaguejar. Mas eu enquanto tô ele tá naquela nervosa, tensão de começar, ele gagueja. Nervosismo, né? Ansiedade. E assim, é o Eu não seu sou cérebro se como antecipando. infância. Eu não sei se, eu não fiz uma pesquisa para ver se Freud trabalhava alguns assuntos como a história da síndrome da mão alienígena. Vocês já viram um vídeo sobre isso, né? Não. Procurem depois, síndrome da mão alienígena. Vocês vão se assustar. Porque são pessoas que, tipo Eu não assim, assisti. você não assistiu? Acredito. A pessoa está Eu assisti. dormindo, de repente ela acorda com a mão dela enforcando ela. Nossa! Enforcando. Ou, por exemplo, tem uma cena da pessoa que ela tá com um peixe na mão. Ela vai cortar, tá com o peixe aqui, ela vai cortar o peixe.
Aí ela pega o peixe e enfia na boca. Aí ela tem que tirar a mão dela, tirar o peixe aqui e cortar. Ou, por exemplo, ela está na mesa, a pessoa está tomando sorvete do lado, ela está aqui, com a mão dela, não é ela, a mão dela vai e pega o sorvete do prato da outra pessoa e põe na própria boca. O nome dela é o Id. Ou pelo menos uma outra instância da qual que ela não está tendo controle sobre. Então, isso mostra que nós estamos o tempo todo nos controlando. Vocês já foram em algum local, vocês estão escutando alguém falar, ou estão levando sermão, e vocês saem com dor de garganta, porque vocês verbalizaram o tempo todo ou a fala da pessoa ou que vocês queriam responder. Então, assim, é uma outra instância nossa que está... Né? Então, o que Freud está colocando é isso. Essa, de vez em quando, ela escapa. E esse escape são os atos falhos. Por isso que ele está separando atos falhos com falhas de palavra. Né? Então, aí ele coloca o momento, aí durável, curável. Um psicanalista, ao comentar sobre um possível tratamento, né, poderei com o tempo remover todos os seus sintomas, pois é um caso, ele ia falar curável, né? E ele fala assim, é um caso durável. Então ele está querendo, na verdade, dizer que vai durar muito tempo. Só que não conta isso para o paciente, então acabou trocando a palavra. Né? O caso eu desejar, ele desejar. Uma jovem esposa disse sobre a dieta do seu marido. O médico disse que meu marido pode comer e beber o que eu desejar. Mulher controladora, hein? Quer dizer, é mais ou menos isso. Vocês lembram que aquele que eu postei também para vocês, e deu uma certa polêmica, eu não abri mais a boca sobre isso, que era o Lindenberg falando de atiçar fogo, não era essa palavra, mas tipo, fazer problemas nos outros países, nós precisamos... eles usam uma palavra bem forte, mas é tipo criar problema. E eu falei, nossa, ato falho. E aí quando o Lula sai, ele falou, não foi ato falho, foi declaração de fato. Essa é a proposta. Né? Então, se era um ato falho, não. Então, sobre aquela primeira pergunta que eu falei para vocês, não é ato falho, é um ato declarado. É a proposta de se trazer a chilenização para cá, né? que agora estão querendo processar o Lula por conta disso. Só para desfazer a resposta. É um ato falho? Não, não é. Porque no caso não é. Dedos e membros. Olha, uma respeitável senhora exprimiu-se numa roda. A mulher tem que ser bonita se quiser agradar. O homem tem mais sorte, basta que tenha 5 membros. São 5 dedos. Né? Mas... 5 membros. E aí, na verdade, jogou a questão de ser homem. Né? Quando o ato falho é flagrado, quando o ato falho é um sem querer querendo, quando ele traz um incômodo. Se não trouxer incômodo, só foi uma gafe. Você não incomoda aquela fala? Lembra que vocês, não sei se foi o Anderson ou o Everton, mas teve uma pessoa que fala assim, do xiste. Esse é um xiste. O José que falou, José mencionou. E eu falei, o xiste só acontece quando ele incomoda a pessoa. Se não incomoda, ser descoberto do xiste. Se não incomodou, não é um xiste, é uma brincadeira só. Faz parte do... O xiste não é uma piada que se conta sobre algo do grupo que você pertence. É uma piada da qual você não percebe que te magoa ser incluído. Uma coisa é, por exemplo, um negro contar piada sobre negro, ou um judeu contar piada sobre judeu. Outra coisa é um negro contar piada sobre negro e não perceber que ele estava se diminuindo daquele jeito. E depois, quando percebe, ele se sente mal com aquilo. Então aí a figura do incômodo existiu. Então, assim, os atos falhos, quando é só um esquecimento, troquei o nome e não trouxe nenhum mal-estar, é um ato falho não patológico. Agora, quando ele é patológico? Quando a pessoa, não, eu nunca falei isso. Não, pelo amor de Deus, eu fui falar uma besteira desse tamanho. Né? E são coisas assim que aí incomodam. Recalcamento. Né? Para explicar os vários tipos de lapsos de fala por inobservados, Mehringer postula que os sons da língua, os fonemas, têm diferentes valências psíquicas. Quando inervamos o primeiro som de uma palavra, ou a primeira palavra de uma frase, o processo excitatório já se estende aos sons posteriores e à fala subsequente. E posto que essas inervações são simultâneas, elas podem acontecer reciprocamente, uma
uma influência modificadora. Aqui ele está dizendo sobre essa questão. Quando você começa a falar a palavra já está falada. Então, se você pensa em algo, aquilo que você... E aí você segura que você não podia falar isso, você já pensou, e a possibilidade de você ter falado é muito grande. Então, na verdade, você tenta se segurar e talvez não dá tempo. É isso que ele está teorizando. O fonema, se descobriu também que os fonemas possuem diferentes valores psíquicos, né, quando nos observamos. Quando nos observamos, ao procurarmos o nome esquecido, somos forçados com a relativa frequência a expressar a convicção de que ele começa por determinada letra. E com igual frequência, essa convicção se revela fundada ou infundada. A rigor, eu afirmaria que, na maioria dos casos, o som inicial que anunciamos, ele é falso. Então, o que ele está dizendo? Quando eu esqueço o nome, vamos supor, eu vou chamar Everton, e eu começo, e aí eu esqueço o nome do Everton, e aí me vem um nome, e aí vem o nome ao invés de Everton, vem, por exemplo, Anderson, né? Aí esse que eu estou buscando, Anderson, é exatamente para evitar que eu lembre que é Everton. E eu fico no Anderson, André, Alain, que eu fico buscando essa lógica, é isso que ele está dizendo. Aquela primeira lógica, ela está encobrindo a verdadeira, então ela vai fazer de tudo para te prender naquela, como se fosse algo que te segura para não lembrar daquilo que de fato você pensou. Sabe aquela situação de estar na ponta da língua não fala? Gente, vocês já viram pessoas hipnotizando desse jeito? De fazer esquecer o nome? Uhum. Eu estava no curso de hipnose, eu nunca fiz isso com alguém, né? E assim, eu sou um hipnólogo bem limitado. Mas eu estava no curso de hipnose, tinha um colega que chegou, ele já era mais maduro que eu, e ele hipnotiza, né? A gente foi almoçar, na volta ele hipnotiza uma outra colega e faz ela, eu sei toda a técnica e tal, né? Como fazer um dia a gente pode brincar, vou ver se eu consigo fazer isso com vocês, mas é de esquecer o nome. E é como se eu, por exemplo, falasse para você, Mayra, você não vai lembrar que seu nome é Mayra, você vai chamar X. E a Mayra fala assim, qual é o seu nome? É X. Eu falo assim, X? Sim, X. Eu falo, seu nome é Mayra de quê? Mayra Thaís. E aí eu chego assim, fala o nome todo, eu sei, X Thaís. E aí a pessoa não percebe que ela está falando X. Quando ela fala X, ela se vê falando Mayra. Tem aquele coreano que hipnotiza, o Pyong-lee, né? Ele hipnotizou para o Portiolli. Ele faz o Portiolli, dá um nome para ele, não sei se ele chama de pizza, ele dá um nome engraçado. E o Portiolli diz, o meu nome é tal, né? E dá aquele nome. Você tem, aí ele começa, rola de dar risada, os familiares dele dó. Mas por que vocês estão dando risada? Esse é o meu nome. Esquecer um número, você hipnotiza a pessoa e a pessoa vai dizer, você não vai contar o número 3. E a pessoa conta 1, 2, 4, 5, 6. Quantos dedos você tem na mão? Eu tenho 5. Ok, então conta a sua mão. 1, 2, 4, 5, 6, a pessoa. E ela não consegue perceber que ela esqueceu o número, que ela apagou o número. Só para a gente entender como é que o inconsciente trabalha, como é que essas sugestões acontecem. Então imagina, se a gente faz uma brincadeira com coisas que não são tão sérias, imagine quando o nosso superego diz assim, você não pode ver isso. Isso é muito dolorido para você. Tem um quadro do Portiolli também, que o Pyong-lee faz, ele hipnotiza o Portiolli, porque o Portiolli não vê o filho dele. E aí ele olha assim e fala assim, como é que vocês estão fazendo isso? Aí o Pyong-lee fala, fazendo o quê? A bandeja está vindo sozinha. Ele não vê o filho pega a bandeja, traz, coloca ali, ele não vê o filho e vê a bandeira. Ele até procura se tem alguma cordinha. Exato, ele fala, tem uma cordinha? Você assistiu, né? Então assim, sugestão. Agora imagina quando tem um sofrimento acontecendo. Então, essas pessoas que têm bastante esquecimento, com dor, muita dor, sente com dor, que tem muito, não lembro, e não lembra mesmo. Não lembra? E assim, a gente fala as coisas, o que você falou mesmo? Ela não lembra, você vai apagando. Então, cuidado. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Assistiram nesse filme? Qual? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Vocês assistiram? Assistiu? Não. A gente assiste esse filme. Quando vocês tiverem que orientar pessoas a esquecerem seus relacionamentos, peço para assistir Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Porque o Jim Carrey, ele termina o relacionamento, ele quer esquecer a paixão dele. Aí quando ele vai esquecer, ele descobre que a outra pessoa já fez essa mesma coisa. E as cenas que ele
tenta lembrar, a outra pessoa já apagou. E ele começa um desespero de recuperar as lembranças. Ui, desculpa. Brilho eterno? Brilho eterno de uma mente sem lembrança. É um dos filmes que o Jim Carrey faz, que é de drama, né? Porque eu, como comediante, eu achei ele muito exagerado, né? Mas pensei muito bom. Avançando ainda, ele menciona o caso do Sr. L, né? Os nomes substitutos tinham perdido o som inicial e as sílabas essenciais, e foi precisamente o par dessas sílabas de menor valência, L, que voltou à memória no nome substituto de Botticelli. Né? Aí vem condensação. Eu tinha pedido para alguém ver condensação. Quem que era? É para mim. É você? O que você entendeu por condensação? Achei muito complicado também. Parece que são vários deslocamentos para um objeto só. Por exemplo, a pessoa que passa o dia todo engolindo sapo, ou sendo maltratado pelo seu superior, ou por pessoas com quem ele não pode revidar, e ele passa por várias situações dessa, e quando ele chega em casa, ele desconta tudo na mulher dele. Porque a mulher dele é inferior a ele, não vai revidar, né? Então parece que o que eu entendi é isso, né? A pessoa passa por várias situações e condensa todas elas, se liberta de todas elas, jogando aquele lixo todo em cima de uma pessoa. Mas o condensamento, a condensação, ela é mais que o deslocamento simples. Ela se desloca por várias coisas. Uma pessoa condensa uma história toda, ou uma história condensa várias pessoas. No sonho, a condensação, ela vem nesse caminho. Então, por exemplo, você sonha com uma pessoa que vira outra pessoa, que vira outra pessoa. Ou você sonha com uma pessoa que tem característica de 3 pessoas, as 3 estão nela. Mas então não é sobre as pessoas que você está sonhando. Você está sonhando sobre a característica daquelas 3 pessoas. Que pode ser você mesmo. Nas 3 pessoas. Também pode, mas, por exemplo, você sonha com uma pessoa que tem um cabelo curto, que fala mandando e é baixinho, por exemplo. Mas você não consegue entender com quem você sonhou. E quando você faz uma busca, você descobre que tudo aquilo era característica do pai. Mas o pai não está no sonho. Então o pai é baixinho, mas não é o pai que está ali, é uma mulher. Então enganou-se, é uma mulher para você não pensar que é o pai, mas é baixinho. Tem o cabelo curto, ele falou assim, mas por que o cabelo curto? Quem tem cabelo curto? É o pai. E, quer dizer, um grupo de coisas que constroem uma única coisa só. Ou também o inverso disso. Veja o que ele coloca. Assim como nos sonhos, os lapsos são o começo do trabalho de condensação. Ora, em A Interpretação dos Sonhos, demonstrei o papel desempenhado pelos trabalhos de condensação, no qual chamamos conteúdo manifesto do sonho, a partir de pensamentos oníricos latentes. Qualquer tipo de semelhança entre os dois elementos do material inconsciente, com a semelhança entre as próprias coisas ou entre as representações de palavras, serve de oportunidade para a criação de um terceiro elemento, que é uma representação mista ou de um compromisso. No conteúdo do sonho, esse terceiro elemento representa ambas os seus componentes e é por ser original terceiro elemento, representa ambos os seus componentes. E é por ser original dessa maneira que ele tantas vezes apresenta diversas características contraditórias. A formação de substituições e contaminações ocorrentes nos lapsos da fala é, por conseguinte, um começo do trabalho de condensação que encontramos em diligente atividade na construção do sonho. Então, assim, aquilo que se vê no sonho, eu estou vendo nos meus esquecimentos. Então, o que você está olhando só como um deslocamento simples, no processo de condensação, eu tenho 2 elementos que formam um terceiro. Então, eu esqueço algo que tem a ver com algo da fala e que tem a ver com algo que eu nem estou lembrando. Então, eu estou esquecendo esse outro algo. Quer dizer, o terceiro elemento formado por esses esquecimentos é que seria importante. E como a gente não busca o terceiro, a gente busca o que a gente esqueceu. De fato, a gente fica perdido. A condensação, então, acontece mais nos sonhos. Não, é a mesma linguagem. É porque ele está pegando a ilustração do sonho. No sonho acontece o tempo todo. Nós temos no sonho 2 linguagens básicas, né? A condensação e o deslocamento.
Então, o que está acontecendo no processo de condensação? Eu tenho uma cena que retrata várias coisas. Vamos supor que o Anderson fala assim, Orlando, eu sonhei com um copo. Um copo. O copo está condensado numa história inteirinha, ok. O que você... o copo, no copo tinha hortelã. Hortelã, esse copo no sonho. E o que hortelã fala? Hortelã me lembra da minha infância, horta. Olha, o copo está condensando uma história inteira. Eu só vejo como um copo. A pessoa sonha com alguém, o paciente chegou para mim e me contou o seguinte sonho. Falou assim, Orlando, eu sonhei que eu estava atendendo uma pessoa, era uma fisioterapeuta, eu estava atendendo uma pessoa e comecei a brigar com essa pessoa, comecei a discutir com essa pessoa. Você estava? Sim, eu estava brigando. E como é que você estava? Eu estava com cabelo Chanel, começou a descrever. Ok. Esse formato que você estava, essa pessoa, existe alguém que tem isso? Você já usou o cabelo assim? Não, nunca usei. Pronto, está revelado que não. No sonho, ela está inocentada. Ela está brigando com uma pessoa, mas ela nunca usou o cabelo daquele jeito. A chefe dela tinha aquele cabelo. A roupa que ela estava era da chefe. Então ela estava, naquele momento, condensando numa pessoa todo um drama. Ela estava enfrentando um problema enorme com a chefe. Ela não suportava mais a fala da chefe. Quando ela briga com outra pessoa, no sonho, ela briga, na vida real, a chefe quer brigar com ela. Na última sessão foi interessante, porque ela pediu demissão, e um dos motivos que ela pediu demissão foi porque ela foi assim, a gota d'água, ela está no banheiro, trabalhou o dia todo e de repente, tem uma pausinha para ir no banheiro. A hora que ela entrou no banheiro, uma pessoa falou, cadê fulana? Fulana está no banheiro. Aí ela falou assim, nem para ficar no banheiro aqui no tempo. Isso foi a gota d'água que saiu. Explodiu. Na última sessão nós conseguimos descobrir o porquê que a história do banheiro era tão forte. Né? Porque quando estava na escola, olha a cena, olha a condensação nessa história do banheiro. Quando estava na escola, com 7 aninhos de idade, ela amava uma professora. 7 para 8 anos, ela amava uma professora. E isso tudo veio porque ela não tolera mais os inglês. Alguém chega para você, tem que aprender inglês, ela não quer aprender. E foi quando é que isso surgiu. Quando ela estava na escola, apaixonada por inglês, ela tão empolgada com a aula de inglês que ela esqueceu de ir ao banheiro. E foi para a aula, esqueceu de ir ao banheiro. Ela gostava do inglês. E ela ficou na sala esperando a professora. Quando a professora chegou, agora que eu estou falando com vocês, adivinha qual era o formato do cabelo dessa professora também? Chanel também. E essa professora chega para dar aula e ela fala assim, professora, deixa eu ir ao banheiro. Ela disse, não, você acabou de chegar no recreio. A professora, deixa eu ir ao banheiro. Pediu umas 4 vezes, até o ponto que ela fez xixi na cabeça. Nossa, aconteceu comigo. E aí, Não, com a amiga minha e aí ela fazia ginásio. Aí ela pega e chega outra professora e ela fala, professora, deixa eu ir ao banheiro, por favor, eu estou fazendo na calça. Aí a outra falou, pode ir. Quando ela chegou lá, a calcinha dela está toda molhada. Ela tinha 7 anos. Ela nunca mais quis saber de inglês. E assim, na faculdade não conseguia mais estudar inglês. Tentou fazer curso de inglês, abandonava o curso de inglês. E quando é que essa cena vem forte? Ela pede demissão do trabalho, porque ela está no banheiro e alguém fala assim, cadê a fulana? Foi no banheiro. E aí ela se sentiu falando, não posso ir ao banheiro. Entenderam? O banheiro condensa toda uma história de quê? De repressão, a professora que ela mais gostava é a professora que desprezou ela, de vergonha, que fez xixi na calça, de não ser compreendida na dor dela, ser humilhada. Então passou a ser um ícone do bullying que ela sofreu bullying toda a vida escolar dela. Então, o que Freud vai dizer é que o meu esquecimento de uma palavra condensa uma história. Querem ver isso prático? O alíquis. O alíquis não escondia só a palavra líquido, liquidificar. Escondia uma história inteirinha, estava condensada. Entenderam? O senhor Hebe é uma palavra só, mas estava condensado uma história. Qual é a história? Estou de férias, não quero trabalhar, me recuso a trabalhar. Ele esqueceu.
O Freud conta uma história, não sei se tem nessa apostila, que, por exemplo, ele, toda vez que ele chegava na casa dele, ele chegava na casa, tinha vezes que ele chegava na casa do paciente, ele pegava a chave dele e tentava abrir a porta. Aí ele fala assim, opa, né, não era a casa dele. E aí ele fala assim, eu estava já tão à vontade com o paciente, naquela história, que é como se eu estivesse na minha casa. Então, inconscientemente, ele pegava e abria a porta como se fosse da casa dele. Então, ele fala assim, esses atos falhos me contam alguma coisa. Sentido oposto. Alguém viu o sentido oposto? Alguém falou disso? Num breve ensaio, destinado a um círculo mais amplo de leitores, a Meringer afirma existir importância prática especial em determinados casos de troca de uma palavra por outra, a saber, os casos em que a palavra é substituída por uma outra de sentido oposto, determinante negativo, pelo afrouxamento dos inibidores da vontade. Então, o juiz está para abrir a sessão. Eu, ao invés de falar assim, ao invés de falar abrir, diz fechada, sinalizando a vontade de finalizar antes mesmo de iniciar. Os lapsos são contagiosos, mas não se sabe a razão. Quer dizer, quando uma pessoa comete o erro, aí vem a histeria, que vocês estão brincando da história do Sérgio Moro, talvez se enquadrem nisso aqui, do Moro, da repórter, do outro falar do ex-presidente, né? Os lapsos são contagiosos, mas não se sabe a razão. O que se quer reter é o que aparece no lapso. Quer dizer, uma outra pessoa erra e aí você também comete o mesmo erro que a pessoa está cometendo e vai cometendo sempre aquele erro. E é o que ele coloca, não sabemos o porquê, mas acontece. Será que O ele porquê tipo, repete, os porque o ato da repórter, eles estavam analisando que é uma Teve estratégia. análise disso? Tem uma estratégia da Globo. Ela já vai plantando, que daí, igual você falou agora, repete. Eu pensei nisso, É. hora que Isso, aí o marketing pode usar essa. foi isso. É proposital, já vai Aí plantando não é a um ato ideia falho, de é um ato intencional. No caso, no caso dela, da repórter, é intencional. É a forma como a Globo vai minando. Entendi. plantando chip. Um senhor conversando com uma dama pergunta se ela viu uma exposição. Você viu a exposição? Está toda decotada. Eu queria dizer, está toda decorada. Mas o seu inconsciente, que muito atento ao decote, o traiu. Né? Lapsus versus sonoridade. Né? Na terapia, o terapeuta tenta descobrir os pensamentos inconscientes que causam o sintoma. Esses pensamentos aparecem de diversas formas. Lapsus é uma delas. Lapsus são ligados a influências psíquicas e a sonoridade das palavras, temas proibidos ou inapropriados, e por isso recalcados aparecem nos lapsos. Então, assim, o lapso incomoda. Por quê? Então, troca de um nome, por exemplo, por outro. Então, o que eu busco na terapia? Os atos falhos, só os que incomodam. Se não incomodar, não. Por exemplo, a pessoa está aqui e vai falar assim, vai falar uma palavra, usa outra palavra, dá risada, e isso não é. Você não tem que... nossa, isso carrega um sofrimento. Não, isso foi um ato falho. Houve um lapso. Agora, o lapso incomoda a pessoa. Nossa, como é que eu falei dessa pessoa? Opa, então está incomodando? Como é que eu dou conta de trocar essa palavra? Eu me lembro conversando com a pessoa esqueceu da data do aniversário do filho. E passou a sofrer porque esqueceu a data do aniversário. Então, assim, se incomoda, aí eu busco. Estou no processo terapêutico. Voltando ainda sobre condensação, então o fenômeno, aí tem uma definição de condensação. Eu esqueço o nome dos meus filhos, imagina se eu vou sofrer, eu ia ficar louca. Mas tem uma intenção, lembra que a gente Esqueço, viu? a gente troco. na aula passada. Eu troco. Eu troco. Por que tem? Ou eu São junto. esqueci. Porque a gente quer esquecer mesmo. Como? A gente quer esquecer? Ou às Ou vezes de eu forma. vou ferrar ou ferrar. Até você lembrou, né, que Eu sua sou mãe... exemplo vivo disso. Por que quer esquecer o filho? Eu dava tanto trabalho para minha Que mãe, isso, que a mãe que queria antes dela esquecer. chamar meu nome, ela chamava 5 nomes dos meus tios. Humberto, Reinaldo. Por favor.
Qualquer um. Eu chamava até Chamava o nome do meu o irmão cachorro. Fabrício. Aí depois de uns 5 nomes ela conseguia me chamar. Eu entendo perfeitamente. Eu queria que você morresse logo uma vez, né? Para me dar sossego, mas não queria. Minha mãe nunca Muito trocou o nome obrigado. da Eu gente, chamava ela o não conhecia a cachorro, gente. um, o outro, até acertar. Uma vez um amiguinho, um filho meu, estava lá em casa, ele falou assim, ele fez assim, tia, você nunca lembra o nome dos seus filhos? Só para um dia você vai esquecer também. Meu cachorro chamava Buca, eu falava Bucafer. O último era o Fernando. Sabe o que aconteceu comigo esse fim de semana? Uma coisa interessante que é meio às avessas, um deslocamento meio ao contrário. A gente estava passeando ali no aterro do Igapó e tem umas, tipo uma Vitória Régia com umas flores, já viram? Lá no canto do aterro, assim, chegando já na Faria Lima, acho que tem uma mina ali, tem uma água linda, um riozinho, e tá cheio de flor de Vitória Régia. Que é tipo aquela flor de lótus. Por dentro, assim, parece que ela tem luz, sabe? Aí eu olhei aqui, tudo bem. Mais tarde, eu estava um pouco chateado, me cobrando muito, né? Aí me veio aquela história da flor de lótus, que a metáfora é a seguinte: não se preocupe em ser muito puro, porque a flor de lótus, ela floresce da lama. Do lugar mais sujo, surge a flor de lótus. Aí eu senti um alívio. Falei, gente, não precisa me cobrar tanto, eu não preciso ser tão puro para florescer, né? Interessante. Depois de ter visto a flor de lótus, me veio me veio a mensagem. Não na hora, mas depois de algum tempo. Quando eu precisei daquilo. Tu precisou, estava ali guardado, né? Olha, No gostei caso aí não do seria um cachorro. ato falho, né? Mas eu entendi o que você está falando, quer dizer, as avessas, né? Ao invés de esquecer, houve uma lembrança sobre isso. Na verdade, você fez uma defesa, né? É um mecanismo de defesa. Você racionalizou. Você explicou o seu momento e trouxe uma explicação para ele. Que a gente usa, isso é ótimo, funciona bem. Então, lembrar daquela metáfora de que mesmo na sujeira eu posso florescer é um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa. Porque você tá Pra- Mas você não é uma tomada de Porque eu tava com consciência sofrimento também? me Por que cobrando eu tô me muito. cobrando tanto? Acho que é. Mas sim, pode ser uma tomada de consciência que ele utilizou uma Despertou- racionalização. então, ele Porque, por despertou exemplo, que ele cada tava caso será um caso mas incomoda ele. Se está incomodando, dói. Como é que fica livre daquela? Porque a Lésia está colocando, será que na verdade você só tomou consciência disso? de uma autocobrança muito forte. Pode ser. Mas pode ser uma tomada de consciência, pode Que ele ser poderia uma continuar racionalização. sofrendo, mas de repente, mas por que eu tô me cobrando tanto? Quer dizer, ele se conscientizou que ele Sim, não tinha também necessidade pode ser. daquele Um alívio sofrimento que ele estava tremendo. carregando. Tipo, pra Eu gostei culpa, dessa- né? Sei lá. Eu gostei Agora, dessa você falou história da Flor de flor de Lótus, lótus. eu Eu gostei sabia demais. dessa história dela. A Ela renasce metáfora dela. na... Nasce do lugar mais sujo, nasce aquela coisa esplendorosa. De um pântano, Gostei. O né? meu logo é uma flor de lótus Flor de com a mão lótus? assim. É. Eu não sabia. Eu fiz agora. Troquei. Pronto, agora- Agora eu tô apaixonada pela flor. Bom, Renascendo. talvez, vamos brincar um pouco, talvez você não fez soubesse, antes de sabe? saber? Você fez o Inconsciente antes de coletivo. saber? Pode ser. Fala, Gente. Orlando, eu gosto. Gente, Talvez eu sabia? Será? talvez você sabia, só não sabia que sabia. Sabia o quê? O sentido da Flor de Lótus. Eu não sabia. Ele falou agora, né? Eu Não, tava você, procurando- por que você escolheu a Flor de Lótus? Será que você não teria uma memória encobridora para ter escolhido? Vou dar um exemplo simples. A gente, mas a gente. Olha que A gente interessante. calou. Vocês né? perceberam eu acho que as pessoas têm os nomes. Por exemplo, eu tenho uma filha, minha filha mais nova chama-se Amanda. Por que que não é? Mas quando eu coloquei o nome dela de Amanda, eu não fui, tá na moda. Não sei o quê. Quantos disso aqui? Não. Uma gotinha só, que ele é bem forte. Uma, no máximo 2. Já foi. Ah, Você acabou loucona Pronto. hoje. Aí o que Não, acontece? eu. Uma Flor de Lótus. É. Então, mas quando você escolheu, você possivelmente não sabia que sabia o motivo. eu tinha feito A uma gente outra tem uma coisa, lembrança e aí encobridora. eu quis- Por exemplo, quando eu fui escolher o nome da minha filha, eu pensei assim, Andresa, e eu queria um nome com A. Tinha uma história da eu ia colocar Giovana, aí minha mãe não queria colocar Giovana, minha esposa não quis contrariar minha mãe, porque eu falei, vai ficar com um nome que a sua mãe tem um desafio chamado Giovana, então vai ficar chato, vamos escolher outro nome. Aí eu falei assim, começa com A. Amanda. Ó, foi tão assim, eu bolei Amanda.
Até aí, por exemplo, vamos dificultar o Amanda, eu colocar um H em algum lugar, aí o povo quase me bateu, que não, isso é coisa de pobre. Mas fica tão interessante, né? Joga um Amanda H, não, H no final. Quase me bateram. Nossa! Porque o Andrés eu coloquei de 2 Z's, né? Então não é Andrés ZA, é Andrés ZZA. Pra que facilitasse? Dá pra gente dificultar. Uma coisa, Mas né? isso é que a minha mãe sempre fala, porque você pode. É porque é diferente a vida dele. Nós vamos simplificar. Mas o que é curioso é que se você pegar a geração dela, agora, as crianças de 13, 14, 15 anos, tá cheio de Amanda dessa idade. O que aconteceu? Que eu achei que eu estava escolhendo a Amanda simplesmente por escolher, e na verdade um monte de gente também estava escolhendo a Amanda. Então, assim, os nomes de modismo, a gente fala, eu escolhi porque existe um motivo para escolher. Então, a gente vai buscar, existe uma psicologia chamada Zeitgeist. Ô, filmaço, hein? Você assistiu o Zeitgeist? Nossa, esse é altamente revelador. Sim, esse Zeitgeist é terrível. Esse é incrível, É porque você se assusta Sobre o quê? sobre o espírito de uma época. Mostra que nada é por acaso. Por exemplo, vamos brincar um pouquinho. Se o Evo Morales não tivesse surgido na Bolívia, teria surgido um outro. Se o Hitler não tivesse surgido naquela época, surgiria um outro homem com o mesmo perfil de Hitler. Então você não consegue mudar uma época, porque é o espírito de uma época. Então o nome, a sua história, tudo está tudo acontecendo que é impossível não acontecer daquele jeito. O Zeitgeist, por exemplo... Mas aí é um determinismo. Há um determinismo acontecendo. De uma época toda. São os junguianos que gostam dessa expressão do Zeitgeist, porque aí você trabalha o inconsciente coletivo, todo o movimento da história, você vai pegar das ilustrações de Cristo e outros personagens religiosos. Porque supostamente você teria escolhido vir nessa época para viver isso aqui. Não, Pra viver mas esse essa seria uma espírito, essa interpretação da experiência. busca do local. Mas o que ele coloca é a questão histórica. É um movimento do qual você não escapa. Você está na onda. Quem estiver nessa época, ele vai estar naquela onda e aquela onda vai acontecer daquele jeitinho. Não basta você tirar uma peça que o jogo altera. Se você tirar uma peça, o jogo é do mesmo jeito, aquela outra peça. Então aquilo lá, o bater da asa borboleta, então também sim. Poderíamos também trazer esse Terminador livro. de Futuro não dá certo. Você assistiu? Poder do que você falou? Ainda não, mas a história é se mudar alguma coisa pro passado para o futuro não ficar todo zoado, né? Se só mudar uma peça não vai adiantar. Vocês assistiram Efeito Borboleta? Sim. Eu vi. Sim. Eu quero assistir. Nossa, eu Agora, vi um o documentário 2, que preparem mostra para chorar, isso. se for assistir. Não foi tão bem feito, não gostei tanto do 2. Não tive coragem de assistir o 3. Ou se assistiram, né? Gente, não acho Orlando, a gente podia sonhar e assistir todos esses filmes que a gente resolveria o problema. No 2, posso dar spoiler? Barra pesada? Pode. Pode. Sem contar o fim. Não, do fim, eu falo a última cena do filme, pronto, não vou falar mais. Conta. Pode contar, a lista aqui dos filmes tá grande. Até A ela gente não chegar vai nesse, lembrar, até vai chegar nesse. Porque o filme, o 2, ele descobre uma forma de resolver os problemas. E a irmã dele morre no incêndio. Então o que ele faz? Ele volta Qual no esse? tempo, no 2, é o Efeito Borboleta 2. Ele volta no tempo e salva a irmã, então o ato é lindo. E começa a ter um monte de homicídio. E quem mata as pessoas, ele descobre depois que a irmã, ela é uma serial killer. E mata Quem é esse serial killer? a irmã dele. A E irmã mata por ciúmes dele, porque ela ama demais ele. Desenvolve uma paixão muito grande pelo irmão. Então ele mata as namoradas dele, as pessoas que ficam contra ele. E a única forma dele não ver a irmã sofrer, porque a irmã vai ser presa. Um monte de gente morreu por conta da irmã, acho que até o pai, ela mata o pai, mata a mãe, tudo. E aí o negócio é bem feio, ele volta no tempo e deixa a irmã morrer. Então ele assiste a cena da irmã morrendo e percebe que a única coisa que ele podia fazer é deixar o tempo correr. Porque quando a irmã dele morreu, foi uma coisa boa que aconteceu. Pelo menos ela morreu uma pessoa que ele amava, que não tinha destruído a própria vida e a vida da família inteira. Então assim, é complicado, quer dizer, esse filme, se vocês não assistiram, assistam, gente. Que é uma Assim, lição agora que já sabe a história inteira, assista. como é que aconteceu isso? Até pra ver agora como que vai ser o andamento, né? Pegue, eu acho que escreve assim, Princesa Sul, seu passado à espera. Onde é que eu vi esse filme? Na televisão.
Não, não podia perder essa Gordo, oportunidade. sabe porque a Netflix não tem todos esses filmes, Você assiste no né? YouTube. Ah, Não faço não isso. Não sei, que ele é antigão. É. Que a Peggy é uma mulher Eu deprimida sou que quer antigona. morrer. Ela está pé da vida com o marido dela. E ela fala assim, se eu repetisse a minha história de vida, eu nunca casaria com esse traste. Pronto, desse jeito. E ela, não sei se ela dorme, acorda. Quando ela acorda jovem. Gente, eu quero assistir E isso. começa a viver a vida dela todinha de novo. Só que com a cabeça dela de adulta. Então ela tem seus 50 anos e agora ela está com 16. Então ela tem oportunidade de refazer tudo. E cada momento que ela podia falar, agora eu posso fazer diferente, ela não faz diferente. O Zeitgeist acontece de novo, né? Ela vai fazendo tudo por quê? Porque aquelas histórias precisavam acontecer daquele jeito, porque elas tinham motivo para acontecer. Então na hora que ela vai se casar, adivinha com quem ela se casa? Mesmo marido. Com o mesmo Eu marido. assisti esse filme. É bem interessante isso. Gente, na apostila eu coloquei para vocês a definição do que é condensação, tá? O fenômeno de condensação, de acordo com Freud, resultado de 2 ou mais casos de deslocamento. Por isso que eu fiz só a correção, Anderson, né? O deslocamento é um mecanismo, né, de defesa, mas a condensação são vários acontecendo ao mesmo tempo. E Freud viu o deslocamento como uma forma de distorção onírica, por isso que ele traz essa questão do sonho. Tá? Xiste. Acho que dá para a gente fechar pelo menos no xiste. Olha só. Xiste é um meio de trair a si mesmo. Você está se sacaneando e não percebe. Porque se você perceber, não é xiste. Se você. Perceber, isso não é xiste. Ah, se você. O xiste você não percebe. E quando percebe, leva um susto. Ou até nega. Ó, é uma autocrítica, né? A oposição interna ao seu próprio enunciado, que obriga o sujeito a cometer um lapso da fala e mesmo a substituir pelo oposto aquilo que tenciona dizer. Com assombro, observa-se então como o texto de uma afirmação anula a intenção dela e como o lapso da fala expõe uma insinceridade interna. O lapso transforma-se aqui num meio de expressão mímica, frequentemente, de certo, a expressão de algo que não se queria dizer. Torna-se um meio de trair-se a si mesmo. Então esse que é o xiste. Ele vai dar aqui um xiste. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, quando um homem, não muito afeito às chamadas relações sexuais normais, em seu contato com as mulheres, interveio numa conversa sobre uma moça que diziam ser coquete, né? Flerte, que em alemão coquete, né? Afirmando, se tivesse que se haver comigo, ela logo perderia esse hábito de coitien. Ao invés dela usar coquete, ele usou coitien, a palavra inexistente. Sem dúvida, só outra palavra, coitieren, né, praticar o coito, poderia ter sido responsável por essa alteração na palavra pretendida, coquetieren, coquetear. Então, assim, ele falou algo porque ele era criticado sobre a forma de fazer sexo dele, de fazer o coito. E quando ele vê uma moça coqueteando, flertando, se fosse comigo, né? E aí ele usa a palavra, mas ele não percebe que ele está usando um deboche que é feito dele mesmo, porque todo mundo falava que ele pegava, ele era o pegador. E ele usa e troca. Então, por que isso é um xiste? Porque ele zombou, ele fez uma brincadeira dele mesmo. O Freud ia ficar louco hoje em dia. Mais louco ainda. Ou, por exemplo, um outro caso que ele menciona. Temos um tio que há 6 meses se mostra muito ofendido por nunca o visitarmos. Aproveitamos... Esses 6 meses quer dizer alguma coisa pra você? Não, há meses. Olha aí os 6, né? Por nunca o visitarmos. Aproveitamos... Tem. A hora que eu olhei no relógio agora há pouco, faltava 6 minutos para terminar a hora da aula. Aproveitamos a oportunidade de uma mudança, de sua mudança, para uma casa nova para fazer-lhe a tão adiada visita. Ele pareceu muito alegre por ver-nos e quando nos despedimos, ele disse assim, com muita emoção, de agora em diante espero vê-los ainda mais raramente do que antes.
Se ele fizesse isso brincando como uma piada, não era xiste. Por isso que eu falei, tem que ser sem querer e traz um Sem mal-estar, querer, né? Tipo, né? Sem querer querer. Isso. Aí é um sem querer querendo, é a honestidade do cérebro. Isso nos leva às perturbações da fala que já não podem ser descritas como lapsos, pois o que afeta não é a palavra isolada, mas sim o ritmo do enunciado do dito inteiro. Perturbações como, por exemplo, os balbúcios e os gaguejos causados pelo embaraço. Mas também nesse caso, como nos anteriores, dos embaraços, da embacaço, né, mas é embaraço. Mas também, isso aí é um ato falho do texto. Mas também nesse caso, como nos anteriores, a questão é um conflito interno que nos é denunciado pela perturbação da fala. Então ele está dizendo assim, os gaguejos que a pessoa tem, isso tá, de alguma forma, a pessoa não está dando conta de lidar com aquela palavra que ele engasga sobre ela. Perturbação da fala, né, ligado a algumas questões como sentimentos e julgamentos aos quais estamos sujeitos por parte de pessoas próximas, aversão e transferência dela por associações de conteúdo, contrariedade de expectativa, experiências desanimadoras, falta de interesse e entusiasmo, vergonha diante de alguma situação, motivos ocultos, desconforto com alguma situação, impulso recalcado e intenção inconsciente. Tudo isso teria a ver com mal-estar. Esse mal-estar gerado vai fazer com que a pessoa comece a errar nas palavras e não dê conta. Freud classificou os casos em que os erros ocorrem da seguinte forma. Essa divisão é apenas descritiva, pois não se pode traçar uma demarcação nítida entre eles. Os atos sintomáticos vão sendo evidenciados ao decorrer do tratamento. E os erros da memória distinguem-se do esquecimento. Então ele fala assim, errar não é esquecer. Eu posso esquecer por esquecimento. Errar tem um sentido. Ok? Fechamos o capítulo 7. Porque o nosso próximo agora, esse é mais polêmico ainda. São os equívocos na ação. Esse daí entra naquele caso que é de ação, por exemplo, se eu tô falando alguma coisa como assim, tipo, eu concordo, só que a minha cabeça às vezes, eu concordo, e minha cabeça faz não inconscientemente, é porque eu tô mentindo, né? Isso daí faz parte de linguagem corporal, né? Mas essa ação, será que também entra parte da linguagem corporal? Entraria, porque, por exemplo, você pode, eu não quero te dar o café. Toma o café e tropeça e derrubo. Ou, por exemplo, eu vou te dar café. Você quer café? E dou para ele o café. Esses enganos, né, esses erros, revelam a minha intenção. Porque ele vai trabalhar sobre erros de ação, como tropeçar, derrubar coisas, ele vai falar do derrubar. A questão do objeto que ele quebra, né? Que o brinquedo está do quebrar. Isso, exatamente. São erros de ação. Então ele está falando dos erros de fala, ele está falando de erros. E os lapsos de fala, os lapsos de ação, né? Então ele vai explorando isso. Aquela pessoa que está saindo do carro com uma outra, ela fecha a porta na cara da outra pessoa que está saindo, desculpa. Isso. Tem a ver com isso, né? Tem a ver né? com isso. Tem a ver. É interessante. O que ela queria? No fundo, ela queria dar um sopapo na cara da outra, mas não pode, então ela fecha a porta na cara. Sim, ou não queria que a pessoa estivesse ali. E você vai ter que interpretar o que está acontecendo. Talvez não quisesse que a pessoa visse algo, ou que estivesse ali, que tivesse acompanhado ela, ou que saísse do carro, queria que ficasse. É alguma coisa ligada a isso. Eu me lembro que eu era criança, e essa ingenuidade de criança, eu me lembro que as pessoas, meu avô estava na mesa, e meus pais falaram assim, não, seu Chico, se chamava Chiquinho, meu avô, não, seu Chico, come mais um pouquinho. E meu avô falou, não quero. Aí a minha mãe, não, pai, come mais. Aí eu falei assim, se ele falou que não quer, é porque ele não quer. Minha mãe faz isso. E assim, percebe, essa fala da criança, Você tá falando de você. exatamente, porque estava me incomodando eles insistirem. Por quê? Eu já me Existia pra você. Exatamente. Como a menina, o que eu quero dizer? Quando eu não quero, eu não quero. Quando eu consegui isso outro, ficou fácil de defender. Agora sua mãe já fala, né? Uma vez eu Minha mãe fala. minha mãe peguei uma situação e comecei a defender a pessoa depois, eu fiquei analisando. Falei, nossa, acho que eu tava falando de E de tropeçar é o quê? Então, erros
por exemplo, por que tropeçou? O que isso estava simbolizado? Queria tropeçar naquilo, queria chutar aquilo, queria se machucar naquele momento. Porque nós, principalmente em terrenos que você analisou, nosso cérebro já calculou as distâncias, calculou tudo. A não ser que haja uma patologia que alguém tenha mudado a ordem de posição, se acabar a luz agora, nós damos conta de nos levantar e saímos todos, né? Sem tropeçar em nada. E por que com a luz acesa de repente a gente tropeça? Então é isso que ele vai explorando. É por isso que ele vai ser acusado de. Ele vai, lembra, no começo desse texto ele fala assim, você pode achar que isso é por acaso. Mas vale a pena perguntar, será que de fato é por acaso? E é por isso que ele vai falar, existe um determinismo. Nós não somos donos dos nossos próprios atos. Vou dar um exemplo para a gente fechar aqui com esse exemplo. O paciente, quem veio para mim foi a paciente, a esposa. Mas eu também dependo de toda a situação porque atendi o casal. O paciente tem uma constituinte. Tem uma pessoa que namora por ele. Correspondente, que não é Eu tive. Eu achei que fosse trabalho, né? Esse é do século passado. Então todo dia ele está lá no computador batendo papo lá no MSN ainda. Está batendo papo. Aí o que ele faz? Ele não quer fechar a tela para não perder aquela conversa. Ele pega um papel e escreve assim, com defeito, não mexa. E cola no computador. E vai trabalhar. Ah, não acredito. Que defeito que tem, né? A esposa, com a maior ingenuidade do mundo, nossa, com defeito que será que tem? Quando toca no computador, aparece a tela. Aí percebe declarações, uma marcação de encontro, no motel e tal, assim, aí resolveu ler tudo. Aí você fala, nossa, ele foi ingênuo, né? Não, ele queria. E você ele não estava suportando o segredo, a traição. Então, por quê? Porque ele amava a esposa dele. Tanto é que ele paga um preço enorme. Tipo, ele tinha projetado uma segunda lua de mel na Itália, tudo pago. E ele falou assim, eu não vou sofrer tanto na vida. Um lugar tão lindo para mim significa, eu vou ter que ir de novo para lá porque eu não aproveitei nada, eu estou sendo humilhado pela esposa. A esposa disse, você é fraco, você não sei o que, você é fingido, aí acabou com a vida dele, assim, acabou. Em cena, para vocês terem o nível da cena, a mulher levava ele para um motel e falava, como é que você fez com ela? Foi em que posição? Que palavra que ela usou? Aí disse, não usou. Só que ela sabia de tudo, porque ela foi na casa da mulher, ameaçou a mulher, eu vou contar para o seu marido. Você vai me dizer como que ela levou. Não, se você não me contar, eu vou lá no trabalho do seu marido e conto tudo. Aí a mulher levou ela no quarto do motel. Ela contou tudo o que falou, ela anotou. Nossa, que gente, que loucura. É sério? Aí ela muito forte. Aí ele descobriu o que a mulher era, né? Aí ele pega tudo que ele falou, não aconteceu nada, aconteceu, melhor você não contar. Aí quando ele percebeu que ela sabia tudo, ela foi contando. Então, tudo que a outra fazia, ela foi fazendo tudo igual. Imagina o inferno da vida dessas pessoas, né? E aí, assim, ele é extremamente apaixonado por mulher. Se ele não quisesse, ele tinha todas as coisas do mundo falando, o relacionamento está com ele. A fala dele é porque ele percebeu que era a única que ele fez isso aí, era a única opção que ele tinha de fazer sexo com uma segunda mulher na vida dele, que ele nunca tinha feito com outra mulher, na altura da vida dele, ele estava velho, e uma jovem, né, que ela nunca mais se aproximaria dele, só se fosse por dinheiro. Então ele aproveitou. Era a lógica dele. Só que ele era insuportável. Porque ele amava a esposa, era a mulher da vida dele, a mãe dos filhos dele, e ele precisava resolver esse problema. Como é que ele resolve? Ele se entrega. Porque qual é a lógica de você pegar com coisas tão comprometedoras? Ele não conseguiu falar, né? Ele fez ela falar. Deixar com tudo na Então o que Freud, aí já fala, não, foi sem querer, foi um vacilo dele. Na teoria do próprio Freud, isso não existe. Porque nós somos pessoas lógicas, nós calculamos tudo. Então ele deixou ali para ela. E aí na terapia dela a gente trabalha exatamente isso. Por que ele precisava que ela soubesse tudo isso? O que ele estava contando para ela? Será que ele estava contando que nós estamos muito velhos?
relacionamento não envelhecia, tinha alguma coisa que estava. E ela perdoou ele. dela, na verdade. Ela perdoou ele, mas se tornou um inferno. Não perdoou? Perdoou? É que ela teve controle, daí. Quando começava assim, tivesse feito terapia, estava separando. A família toda começou a deteriorar tudo. Aconteceu uma coisa, os filhos, estava em depressão, a coisa ficou muito feia, muito feia. Não é possível amar mais de uma pessoa, né? O tempo todo. É porque a gente traz um amor shakespeariano, né? Meio Julieta, o Moro, né? Amor exclusivo. O amor nós amamos o tempo todo. Várias pessoas em vários momentos da vida da gente. Ele faz E escolhas. sente atração por várias pessoas Sim, geralmente. e faz escolhas. E assim, a questão é toda por que escolher A e não B? Porque escolheu, tem os seus motivos. A questão é de manter a escolha. Mas assim, E a questão é manter isso. quando o paciente chega no consultório e fala assim, olha, eu quero me esquecer, né? Não vai ser um paciente agora, veio para esquecer a namorada dele, ele queria esquecer sofrendo, depressão. E falou, você namorou quanto tempo? Eu namorado 6 meses e depois estava 6 meses de ressaca, 1 ano. Então você quer jogar, você quer cortar na sua vida 6 meses, jogar fora. E aí comecei a trabalhar coisas boas que aconteceram nesse 1 ano. Olha, se você jogar 6 meses de vida, vai ter que jogar todas as coisas boas fora. Tem um filme, eu acho que tem Eu controle brinco, né? remoto, Ah, sei tem. lá, que mostra também isso, né? Clique. Você não pode escolher o que você vai pagar. Vocês assistiram esse filme? Ah, assisti. Vai passar amanhã. O clique? É. Fique. É mesmo? É bom? É a parte. É interessante a questão do controle remoto quando ela acelera, né? Porque ele tem um projeto e nesse projeto a mulher procura ele fazer sexo e ele, para ser rápido, ele acelera o controle remoto. Aí um dia que ele está tranquilo, lá hoje, né? Vai ser aquela, leva a mulher no motel, qualquer coisa. O controle remoto tinha memorizado aquele ato sexual só era muito rapidinho. Então não é possível, mano. Aí vai de novo, muito rápido, e ele percebe passar. Tinha memorizado, né? E o filme, o clique é muito certo, muito bom. Assista, quem assistiu, vale a pena. O Adam sempre com aquela besteira dele, ele consegue passar muita coisa. Ah, eu já desisti de assistir todos. Eu vi uma daquelas notícias de Facebook que os psicólogos agora dizem que você deve ficar com uma pessoa até 5 anos. Depois você deve trocar. Porque interessante. Será que é verdade isso? Gente! Ou você pode Isso mudar. aí. Você já viu a entrevista do Caligari A sobre isso? 7 anos você se renova. Espera 2. Olha só. Você já vai estar com uma pessoa De novo, né? A minha professora Caligares, o contrato Caligares, no dia dos namorados desse ano, a CBN chamou ele para aquelas entrevistas. 7 anos. Ele falou, contrato cara, Caligares. assim você tem que mudar. Aí depois vocês confirmam, mas acho que ele teve, não sei se foi 8 casamentos, ou 6 casamentos, né? E aí a mulher fala assim, bom, fala sobre amor, sobre paixão, não sei o quê. E ele fala, bom, cara, contado, você já teve 6 mulheres, aí ele corrigiu, não, 8, acho que. Aí ele defende essa questão de que as pessoas, a vida é muito extensa, muito grande, nós amamos só uma pessoa, e nós sofremos com essa pessoa. Então, assim, só que eu falo assim, poxa, você não pode pegar como modelo um psicanalista que não deu conta de se vincular só a uma pessoa. Primeiro que isso é cultural, isso é de cada pessoa, né? Isso tem a ver com a busca em si. Se a pergunta fosse feita, é possível uma pessoa ficar com uma só pessoa a vida toda? Sim, com certeza. Como é possível a pessoa ficar com 1000 pessoas e não ser feliz? Não tem uma receita de bolo para isso. Agora, o que eu acho que tem que se perguntar é, por que se busca tanto uma outra pessoa e por que se erra tanto? Eu tinha uma pessoa que eu atendia, era um assistido meu de grupo, e um dia ele chegou acessado, eu estava atendendo as mulheres, ele tenta vir, os policiais não deixam, porque eu estava tendo encontro de mulheres, e os homens não podiam nem ir para aquele andar. E ele foi tentar descer, o policial segurou ele, ficou esperando no corredor, lá na minha sala. Quando termina o encontro com mulheres, as mulheres saíram de violência doméstica, as vítimas de violência doméstica, saíram para outra sala. Aí o policial deixou entrar e ele disse, pelo amor de Deus, fala para lavar para mim. Ele, numa crise de ciúmes, a mulher tinha um salão de cabeleireiro. Numa crise de ciúmes, ele entrou no salão e quebrou o salão inteiro.
Ele não tocou nela, ele quebrou o salão. Porque ele achava que ela estava lá com outro homem, com esse sabe? Assim, né? E aí ela rompeu, não queria mais saber dele. E aí ele na reunião com os homens, ele é vagabundo, não presta. Ele entrou em detalhes da higiene sexual dela, ela acabou com ela. Sabe aquela pessoa que se diminui a outra? E de repente ele vem na outra reunião e diz, pelo amor de Deus, faz ela voltar para mim. Eu não vivo sem ela é minha vida, ela é tudo para mim. Um dia teve uma que fala mal dela, ofendido ela. No dia seguinte ele faz isso. Passaram-se 2 semanas, eu estou lá na minha sala, ele, Nando, posso falar com você um pouco? Te apresentar uma pessoa? Claro, pode. Vou te apresentar a minha esposa. É a minha paixão, estou apaixonado por ela. 2 semanas depois. Que é outra esposa? É outra esposa. Por que ele é bipolar? Na verdade, não deu para entender isso, mas ele era no mínimo ansioso. Mas o que me chamou a atenção, volume. Mas o que me chamou a atenção é que essa outra, a primeira, aquela outra que foi abandonada, tinha um filho dela, Não dele. não dele, que ele aceitava cuidar. Não entendi. Um filho. A mulher com que ele tinha Ele separado, quebrou o salão? quebrou o salão, tinha um filho. E ele cuidava muito bem desse filho. A segunda esposa, essa segunda que ele me apresentou, né? Tinha também filho. E ele tinha um filho com a outra mulher dele que não ficou com ele, não pôde cuidar. Essa existe uma história a ser resolvida. Então, assim, quantas vezes esse homem vai casar e você vai ter que esses casamentos são plenos e completos? Ele está repetindo. E aí vem o livro, porque. Quantas mulheres vão sofrer na mão? Quantas mulheres vão sofrer na mão dele? Ou vão fazer ele sofrer. Porque havia um sofrimento, ele não é uma pessoa má, mas havia um sofrimento. Né? Então, assim, o que a gente começa a perceber na psicanálise, esse é o objetivo desse texto, ele diz assim: as coisas não são feitas por acaso. Nós somos frutos da nossa própria história. E ele fala, joia, ok, é libertador isso, descobrir que eu sou escravo de mim mesmo. É. Porque quando eu descubro do que eu me escravizo, aí eu estou livre para dizer assim, joia, quer continuar? Eu falo, não, eu quero mudar isso. Então, assim, dentro do conceito de amor, o que é amor? Amor já vai ter sempre é vínculo, só isso. Vínculo. O vínculo é construído no meu primeiro ano de vida. E o vínculo é construído entre relação objetal. Eu me dou para quem se doa para mim. Isso aqui é amor. Amor é ter borboletas na barriga. Né? Eu me lembro de uma paciente que chegou assim, Nando, eu estou numa crise. Qual a sua crise? Eu fico com uma pessoa que me dá borboletas na barriga ou fico com uma pessoa que conversa comigo? Como é que é? A pessoa está do lado, eu vejo, ela está na cama, estou transando, e aquela noite toda ele se fica bem. Conversa e faz Em isso. cima ela tentou, só que ela percebeu que ia perder os dois. E assim, com um era só química, com o outro não, conversando, passava a noite toda conversando, era uma alma gêmea, aquela coisa toda. Ela optou por abandonar a alma gêmea, ficou com as borboletas, e a última vez que eu a vi, a borboleta tinha passado o teste para ela, e dito que era inocente, acusado ela de ter passado o teste para ele, e assim. Na penúltima vez. Na última, o amigo do pai flagrou o borboleta na barriga numa rave, numa festa, numa boate, beijando uma outra menina, e aí ela queria terminar, mas as borboletas na barriga não deixaram. Quem estava escolhendo a borboleta na barriga? Ela tinha que entender que é a escolha dela. Por que ela precisava entender que é a escolha dela? Porque ela eu sou vítima, é paixão, é química. Então, enquanto for paixão, é destino. Um Deus, um mundo, um cosmos, tá? Mas tem um momento que ela fala assim, não, eu escolhi. Se eu escolher, eu posso desescolher. Eu posso virar a chave e falar, você está fazendo isso. Então, o processo de autoconhecimento, o processo de compreensão, e não o processo de não amar. Não, ela ama os dois. Por que não ama os dois? Amar é vincular. O problema é que eu posso me vincular a quem me faz sofrer. Então, assim, eu posso amar quem quer me matar? Sim. Tem um outro filme, se não assistir, assista com o grupo, Síndrome de Berlim. Síndrome de Berlim ajuda a explicar o filme, não traz toda a teoria, mas ele traz uma
de ficar contra o marido que bate nelas, que escraviza elas e elas estão ainda encantadas. Né? Não sei se vocês viram aquele semana passada, o homem batendo na mulher, a mulher pega o bebê de 8 meses para se defender do guarda municipal, se defende com o bebê, e aí ele é preso, e o repórter, o policial pergunta, não quer fazer nenhum mal pro bebê não. Como? Bateu em você, pegou seu filho, colocou entre ele e o policial e você ainda defende ele. Defende quem? O amor é doentio? Todo amor é patológico, todo amor. Porque todo amor me infantiliza. Todo amor me traz vínculo. Só que é uma doença que me dá sentido a vida. Até a palavra patológica, atos sim, de paixão. Paixão, perfeito. Paixão, atos. E é uma coisa da barriga. Certo, gente? Fechamos? Querem falar mais alguma coisinha? Será que a gente consegue se manter, vocês verem esses atos da ação, né? Temos o da ação, os atos causais e sintomáticos, para a gente já fechar ele, acho que aí consegue fechar, né? Ele lá fora combinado. E aí a gente talvez não dê tempo de ver a questão da superstição, né? Esse último ponto. Acho que meus 2 pontos que você fechar esse tempo. Bom, o que eu queria que vocês tentassem fazer, percebessem em outras pessoas alguma falha e tentar interpretar. Entendeu? Assim, você vê o colega errou e tentar entender o que ele errou. Você vai encaminhar? Eu fico pensando às vezes, quando a gente faz isso, a nossa interpretação vai se adaptar muito mais de você do que da pessoa. Né? São os seus olhos. É sempre você, você tem caras, é aquilo que o outro te toca. Na verdade, é o que você se vê no outro. É sempre o que você se vê no outro. Que você projeta no outro. Tchau.